Direto de Londres, Felipe Killing, às 9h28. Bom dia, Killing. Qual é a notícia que agita a Europa hoje? Bom dia, Thaís. Bom dia a todos. Coronavírus, viu? O número de casos tem preocupado aqui no continente e isso tem refletido em bolsas ao redor do mundo, viu? O mercado asiático abriu em baixa nesta terça-feira. China, Hong Kong, Coreia do Sul sofreram perdas. O maior tombo aconteceu na Austrália, que atingiu o nível mais baixo em 3 meses e meio. Nesta segunda-feira, bolsas na Europa e nos Estados Unidos também caíram. Em Frankfurt, a baixa chegou a 4,37%. Aqui em Londres, 3,38%. Hoje há uma pequena reação com a expectativa, com as palavras do presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, o Jerome Powell, que apontam para a criação de novos estímulos para a economia norte-americana. E o mundo enfrenta múltiplas tensões, né? Há o aumento de casos e o medo de uma segunda onda de coronavírus em solo europeu, briga de gigantes da tecnologia entre China e Estados Unidos, eleições americanas, o debate que vai acontecer no dia 29 desse mês, além de documentos vazados que revelaram que grandes bancos facilitaram transações suspeitas e ajudaram a lavar dinheiro oriundo de atitudes ilícitas. E essas questões afetam aí as bolsas ao redor do mundo. Agora o primeiro-ministro Boris Johnson está no parlamento aqui em Londres, debatendo com deputados novas medidas restritivas que vão entrar em vigor aqui na Inglaterra. Então, a partir de quinta-feira, pubs e restaurantes precisam fechar às 10 horas da noite em todo o país. Também havia a expectativa que eventos esportivos pudessem receber torcedores no mês de outubro. A Premier League voltou recentemente, mas não vai acontecer isso, pelo menos agora. E o primeiro-ministro Boris Johnson afirmou que os britânicos devem enfrentar algum tipo de restrição, pelo menos pelos próximos 6 meses. Ele muda um pouco o tom otimista de alguns meses atrás, de que talvez o Natal poderia ser um Natal de volta à normalidade, mas a expectativa é de uma vacinação em massa só mesmo no ano que vem. E, evidentemente, todas essas questões afetam a economia e também as bolsas ao redor do mundo. Killing, nós ouvimos ontem aqui uma especialista da Fundação Oswaldo Cruz, também a respeito dessa questão que agora dos novos casos na Europa. Ela foi entrevistada aqui na Rádio Bandeirantes pelo Datena e falou o seguinte, que, pelo critério médico, hoje, não se considera o que acontece agora na Europa como uma segunda onda, mas sim como um repique da primeira, pela quantidade de casos. De que forma isso é tratado pelas autoridades? Se considera, de fato, uma segunda onda, com a amplitude que isso teria, ou como um repique daquilo que já aconteceu, indicando que a situação mais grave foi a que já ocorreu e terminou e não essa agora, Killing? Thaís, existe esse debate aqui no continente. Algumas pessoas falam em segunda onda, outras pessoas falam em repique da primeira onda, mas o fato é que os números estão crescendo e crescendo de forma preocupante. E os governos têm falado, temos que aprender com os erros do passado e tomar atitudes agora para que o vírus não fuja de controle. Na região de Madrid, cerca de 850 mil pessoas estão com medidas restritivas, não podem sair dos bairros em que residem. São locais com alta incidência de contaminação. Aqui no Reino Unido, novas medidas restritivas serão anunciadas hoje. Está tendo esse debate no parlamento, mas desde a última sexta-feira, cerca de 13 milhões de ingleses já enfrentam um toque de recolher entre 10 da noite e 5 da manhã no norte, nordeste e região central aqui da Inglaterra. Então, os governos estão falando que se nada for feito agora, o vírus pode voltar a fugir de controle. Inclusive, uma projeção do médico consultor do governo britânico disse que o coronavírus está se multiplicando a cada 7 dias. Hoje, a média de casos diários é em torno de 4.000, 4.500 casos. Se nada for feito, em menos de um mês, pode chegar a 50 mil. Então, a Europa está no momento que, se não fizer nada, aí sim, o vírus pode fugir de controle e ter também colapso em hospitais, assim como a gente viu nos meses de março e abril aqui no continente.